Meus amigos, o Grêmio veio a Passo Fundo, eu digo veio porque é aqui pertinho, né? Veio a Passo Fundo, enfrentar o Passo Fundo e venceu. Claro que nesses momentos difíceis, quando um clube passa, primeira coisa, o mais importante é a vitória. E foi o que aconteceu. Claro que quem viu o jogo do lado de fora, sem utilizar o coração, a paixão, a emoção, viu que o Grêmio venceu, mas não convenceu. Mas o importante, volto a repetir, foi a vitória, os 3 pontos, e não somente os 3 pontos. Aquela vitória representou um recomeço para a tranquilidade do Grêmio, que o Grêmio terá que ter a partir de agora. Fez um primeiro tempo muito ruim, muito fraco, abaixo da expectativa. Depois do gol conseguiu se estabilizar e depois, tranquilamente, no segundo tempo, foi melhor. Mas mostrou que ainda tem muita dificuldade e o que a gente sabe que o Grêmio teria pela condição técnica, né? Porque nós não podemos misturar a grandeza do Grêmio com a parte técnica desses jogadores que vestem a camisa tricolor. Mas, volto a repetir, o que precisava o Grêmio era a vitória para dar um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de sossego e principalmente a credibilidade dentro do grupo. Né? O grupo começa a acreditar mais do que no outro, mais que nos outros, né? E consegue fazer com que o time cresça a cada momento. Pedro, né, o centroavante, o menino que entrou, né, foi bem no jogo, Pedro Rocha, mas não podemos também já começar que nem foi feito com o Lincoln, com o Everton, já é craque, tem que ser titular, acima da média. Não é momento ainda para que façamos, né, tiramos decisões e opiniões precipitadas. Tem que ser com calma. São meninos que vão ter muito tempo para crescer, tem que acertar muita coisa, o time tem que voltar a ter um equilíbrio para aí sim esses meninos começarem a crescer. Não esqueçam que Lincoln e Everton e tantos outros tiveram que sair do time pelo problema que tiveram no setor, principalmente na parte emocional, quando o Grêmio precisou. Logicamente não dá para cobrar deles. E isso que o Grêmio tem que começar também a repensar. Acertou o Felipão em colocar os velhos. Os velhos que a gente diz são aqueles jogadores mais experientes, aqueles jogadores que a gente pode cobrar, que não vão sentir tanto como a meninada. O Internacional, o Internacional começa a se preparar para subir, né, para descer lá para a região sul do Rio Grande do Sul, em Rio Grande, jogar contra São Paulo com time misto. Deve ir Nilmar, que foi expulso no último jogo contra o The Strong, mas o Internacional começa a ter que repensar em algumas coisas. Não pode um time de futebol ter tantos jogadores em crescimento físico, né? Ou seja, é mal fisicamente que começa a se recuperar. Eu falo do Newton, do Anderson, do próprio Nilmar, que ainda não está em condições. O Alex tem dificuldade para ter esse crescimento físico, até porque não vem com ritmo de jogo. O D'Alessandro também é um jogador que a gente sabe que demora um pouco mais para entrar no ritmo de jogo. E portanto, são muitos jogadores que fazem falta no plantel. E a dificuldade, o que vai acontecer? A dificuldade no momento do jogo. Jogos decisivos, jogos importantes. Porque o Internacional tem que, a partir da semana que vem, a partir do meio de semana e do final de semana, tem que começar a pensar em Libertadores, somente em Libertadores. Esquecer o Grenal do final de semana que vem, esquecer o São Paulo de Rio Grande agora nesse final de semana, porque tem que estar focado e a gente sabe que a Libertadores, o Internacional pode ter dificuldade. No Campeonato Gaúcho, o pior que pode acontecer é o Internacional ter quarto lugar, e aí vai decidir em casa, é um jogo só, e aí, quem sabe, dando um acerto, trazendo o jogo para dentro do Beira-Rio, coloca o time titular, ganha o jogo e espera para a próxima oportunidade, para a próxima fase. Mas a Libertadores não tem como esperar. A Libertadores, o Internacional jogou o primeiro jogo fora, perdeu, tem 2 jogos em casa agora e tem que fazer 6 pontos. Não